Afinal, quem somos? Capítulo 13, parte B. Provas científicas da sobrevivência dos espíritos. Voltei para o meu lugar e logo Kate reapareceu, asseverando-me que durante todo esse tempo estivera de pé junto de Miss Cook. Perguntei-lhe então se não poderia ela mesma tentar a experiência a que aqueceu, e tomando-me das mãos a lâmpada fosforescente, passou de trás do reposteiro, pedindo que não olhasse, por ora, para o gabinete. Alguns minutos após, restituiu-me a lâmpada, afirmando-me que nada conseguira e que esgotara todo o fluido do médium, mas tentaria ainda outra vez. Meu filho mais velho, sentado em tal posição que lhe permitia distinguir alguma coisa da cortina, disse-me ter visto distintamente a lâmpada flutuar no espaço por cima de Miss Cook e a iluminá-la, enquanto ela, inerte, jazia estendida sobre o sofá, mas que não vira ninguém segurar a lâmpada. Passo agora à sessão realizada ontem à noite em Hackney. Nunca Kate apareceu com tão grande perfeição como desta vez. Durante cerca de 2 horas, passeou pelo aposento, familiarmente conversando com os que estavam presentes. Várias vezes, ela tomou o meu braço e andamos em todos os sentidos. Caminhando assim, a impressão que eu sentia era de uma mulher viva ao meu lado, e não um habitante de outro mundo. Essa sensação foi tão forte e profunda que quase se tornou irresistível a tentação de repetir uma recente e curiosa experiência. Pensando, pois, que se não era um espírito, tinha junto de mim pelo menos uma dama, pedi-lhe permissão para apertá-la nos meus braços, a fim de verificar melhor as interessantes observações de ousado experimentador, recentemente divulgada de maneira tão prolixa. Este pedido foi-me graciosamente concedido, portanto, usei-o de termos hábeis, como em circunstâncias análogas faria uma pessoa bem educada. E é por isso que asseguro que o fantasma, aliás, nenhuma resistência apôs, era um ser tão material quanto Miss Cook ou qualquer de nós. Kate disse-me então que desta vez seria capaz de se mostrar ao lado de seu médium. Diminuí a luz do gás e, tomando a lâmpada fosforescente, penetrei no quarto que servia de gabinete. Mas, previamente, a um amigo que assistia à experiência e hábil estenógrafo, pedi para anotar todas as observações e os movimentos enquanto permanecia no gabinete, pois considero a importância que se liga às primeiras impressões e não queria confiar à minha memória mais do que era necessário. Estas notas tenho-as agora diante de mim. Entrei no quarto com precaução. Estava escuro e foi às apalpadelas que encontrei Miss Cook agachada no chão. Ajoelhado, deixei entrar na lâmpada algum ar, e a sua luz vi que estava vestida de veludo negro, como no início da sessão e completamente insensível. Não se moveu quando lhe tomei a mão e aproximei-me ao rosto a lâmpada, pois continuou respirando suavemente. Elevando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Kate King, que se mantinha de pé junto de Miss Cook, mas por detrás dela. Trajava roupas brancas flutuantes, as mesmas com que se mostrara durante a sessão. Segurando uma das mãos de Miss Cook, ainda ajoelhado, levantei e abaixei a lâmpada, não só para iluminar o rosto de Kate, como para me convencer plenamente de que eu via a verdadeira Kate, aquela que, minutos antes, apertara nos meus braços, e não o fantasma criado por um cérebro doentio. Ela não falou, mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento. Por 3 vezes diferentes, examinei cuidadosamente Miss Cook, acocorada perto de mim,
para assegurar-me de que a mão era deveras de uma mulher viva. E 3 diferentes vezes voltei a lâmpada para Kate, a fim de examiná-la com atenção meticulosa, até não ter a mínima dúvida de que realmente me encontrava diante dela. Por fim, Miss Cook fez um leve movimento e logo Kate deu o sinal para me afastar. Retirei-me para outra parte do gabinete e cessei então de ver Kate, mas não deixei o quarto antes de Miss Cook despertar e enquanto 2 dos assistentes não tivessem ali penetrado com luz. Antes de terminar a narração desse caso, desejo divulgar algumas das diferenças observadas entre o médium e Kate. A estatura de Kate é variável. Em minha casa, eu a vi maior que Miss Cook, 6 polegadas. Porém, ontem à noite, tendo os pés descalços e não ficando nas pontas dos pés, a diferença era de 4,5 polegadas mais do que Miss Cook. Kate se apresentou vestida de tal modo que deixava o pescoço descoberto, facultando-me então o exame da pele, perfeitamente suave ao tacto e à vista, ao passo que o médium tem o pescoço, em circunstâncias semelhantes, uma cicatriz distintamente visível e é áspera ao tacto. As orelhas de Kate não são furadas, enquanto as de Miss Cook trazem ordinariamente brincos. A tez de Kate é muito branca e a do médium é morena. Os dedos de Kate são mais longos do que os de Miss Cook e o seu rosto é também maior. Nos modos e maneiras de exprimirem-se também há muitas e notáveis diferenças. Nota 9. William Crookes, Fatos Espíritas. Fácil é concluir que William Crookes a princípio suspeitava que Miss Cook e Kate King fossem a mesma pessoa, mas teve inúmeras oportunidades para se convencer que falhara na conjectura, pois havia muitas e notáveis diferenças. Entre elas, tais como a estatura, a cor dos olhos, da tez e dos cabelos, os dedos, das mãos, etc. E o fato de ver as duas simultaneamente junto de si, finalmente eliminou toda e qualquer dúvida. Várias vezes, Kate havia lhe declarado que só se manifestaria ao seu médium durante 3 anos, findos os quais desapareceria para não mais voltar. Na semana que precedeu a desaparição definitiva, o que se realizou a 21 de março de 1874, Kate deu sessões em casa de Crookes quase todas as noites, a fim de lhe permitir fotografá-la à luz artificial. 5 máquinas colocadas em diversos ângulos da sala foram simultaneamente empregadas para fotografar Kate King no momento em que fazia sua aparição. O preparo e revelação das chapas eram cuidadas pelo próprio Crookes, auxiliado por um assistente. Desta forma, pôde obter 15 chapas por noite, perfazendo ao todo 44 negativos, alguns excelentes e outros regulares ou medíocres. De todos os presentes, o único que podia estar de pé e andar por onde lhe aprouvesse era Crookes. Os demais deviam permanecer sentados. Seguia, diz Crookes, muitas vezes para o gabinete e vi por várias vezes Kate e o seu médium simultaneamente. O mais das vezes, porém, só encontrava o médium em estado letárgico. Kate e o seu fato branco haviam desaparecido. Frequentemente, vezes levantei um canto da cortina quando Kate estava em pé junto dela. As 7 ou 8 pessoas que assistiam às experiências viram então nitidamente e, ao mesmo tempo, Kate e o médium sob o jacto brilhante da luz elétrica. Tenho uma prova fotográfica de Kate King e Florence Cook em grupo, mas Kate ficou adiante da cabeça de Miss Cook.
Não obstante, continua Crooks, a prova fotográfica é tão impotente para descrever a beleza do rosto de Kate como as palavras o são para descrever o encanto das suas maneiras. A fotografia pode, é certo, dar um esboço da sua atitude, mas como poderia reproduzir a pureza brilhante de sua tez ou a expressão cambiante de suas feições tão móveis, ora veladas de tristeza, quando narrava algum amargo sucesso de sua vida, ora sorrindo com a inocência da juventude, quando, reunindo meus filhos em torno dela, com o menor ao colo, narrava-lhes episódios das suas aventuras quando encarnada na Índia? E mais adiante, com plena convicção, afirma: tenho a mais absoluta certeza de que Miss Cook e Kate são duas individualidades distintas, pelo menos quanto aos corpos. Muitos sinais pequenos que se notam no rosto de Miss Cook faltam em Kate. O cabelo de Miss Cook é castanho escuro, quase preto. Um anel dos cabelos de Kate, que aqui tenho presente e que ela me permitiu cortar no meio das suas tranças luxuriantes, para assim me assegurar de que não eram postiços e de um belo castanho dourado. Finalmente, examinando-a como clínico, faz o seguinte diagnóstico. Uma noite, contei as pulsações de Kate. O seu pulso batia regularmente 75 pulsações, enquanto que o do médium, poucos instantes depois, repercutia 90, o que nele era normal. Apoiando o ouvido sobre o peito de Kate, pude ouvir-lhe as palpitações do coração, que eram ainda mais regulares do que as de Miss Cook, quando, fim da sessão, esta me permitia auscultá-la. Os pulmões de Kate mostravam-se mais sãos do que os do médium, que nessa ocasião sofria ainda as consequências de uma bronquite. Nota 10. William Crookes, Fatos Espíritas. Vejamos agora como um dos assistentes do Crookes descreve a despedida de Kate King. No momento de sua partida definitiva, Kate convidou o Mr. Tape a desatar o ramilete que lhe havia trazido, assim como alguns lilazes, oferta de Crookes, e colocar as flores diante dela. Sentou-se no chão à moda oriental e pediu aos assistentes que fizessem o mesmo em torno dela. Então, dividiu as flores em pequenos raminhos e os distribuiu a cada um, atados com fita azul. Escreveu também várias cartas a pessoas amigas, assinando-as N. Owen Morgan. Identidade essa autenticada depois de rigorosas perseguições, dizendo ser este o seu verdadeiro nome na última vida terrena. Kate agarrou então uma tesoura e cortou uma trança dos seus cabelos e dividiu-os aos presentes. Tomando depois o braço de William Crookes, percorreu a sala apertando a mão de todos. Sentou-se novamente e retalhou vários pedaços do seu vestido e do véu, ofertando-os aos assistentes. Como, porém, ficassem grandes buracos e lhe perguntassem se poderiam repará-los, ela, mostrando as partes furadas à claridade da luz, aplicou uma palmada sobre o tecido, que imediatamente ficou tão intacto e perfeito como antes de cortado. Nota 11. A este fenômeno de recomposição dos tecidos, acresce-se fazer a seguinte advertência. Nem sempre o fato se reproduz. Com os médios Compton e Desperance, por exemplo, tal não ocorria, pois se os assistentes ou os espíritos materializados cortassem alguns pedaços da vestimenta, notava-se-lhe depois as faltas correspondentes nos vestidos dos médiuns, precisamente os pedaços extraídos da roupa dos fantasmas. Vide páginas 341 e 342.
Os que a rodeavam examinaram atentamente o tecido e verificaram-lhe a perfeição, não havendo costuras ou qualquer espécie de remendos, onde há pouco se notaram alguns furos e de várias polegadas de diâmetro. Nota 12. William Crookes, Fatos Espíritas. Quando se aproximou o momento de dizer-lhes adeus para sempre, Crookes expressou a Kate a vontade de ser o último a vê-la partir. Sendo concedido o desejo, vamos transcrever o que Crookes diz. Conseguintemente, quando ela chamou a cada um dos circunstantes para dizer algumas palavras em particular, dando-nos depois instruções gerais para nossa orientação futura e sobre a proteção a dar a Florence Cook, que foram estenografadas, cito as seguintes palavras dirigidas a mim. Mr. Crookes procedeu constantemente bem, e é com a maior confiança que lhe entrego Florence, pois eu estou certa de que em todos os imprevistos futuros poderá agir melhor do que eu própria e jamais faltará a confiança que lhe deposito. Terminadas as instruções, Kate convidou-me a entrar no gabinete com ela, permitindo ficar ali até o fim. Cerrada a cortina, conversou comigo algum tempo. Depois, atravessou a sala para ir ter com o médium, que jazia inanimado. Inclinando-se sobre ele, Kate tocou e disse-lhe: Desperta, Florence, desperta. É mister que eu te deixe agora. Miss Cook acordou e, lacrimosa, suplicou a Kate King que ficasse mais algum tempo. Não posso, querida. A minha missão está cumprida. Durante alguns minutos conversaram juntas, até que as lágrimas de Miss Cook lhe embargaram a voz. Seguindo as instruções de Kate, corri a segurar Miss Cook, prestes a cair, que soluçava convulsivamente. Olhei a seguir em torno, mas a linda Kate King e seu vestido branco haviam desaparecido. Nota explicativa 13. William Crookes, Fatos Espíritas. É importante se observar que desde que as manifestações cessaram com o médium Florence Cook, outras manifestações de espíritos materializados ocorreram em Manchester, Newcastle, Melbourne, em várias regiões da Itália e França, e especialmente na América, com diversos médiuns sob condições, se possível, ainda mais severas. A propósito da despedida de Kate King, vale a pena recordar a ocorrência, teoricamente muito importante, em que o espírito materializado desperta o médium e com ele mantém longa e interessante conversa, demonstrando, além de uma personalidade lúcida e inteligente, ser independente e absolutamente livre do médium. Tal episódio, assistido pelo professor William Crookes e divulgado em Fatos Espíritas e por Marriott em There is no Death, e também por Benjamin Coleman em Le Spiritualisme in America, e por Yepes Sargent em Kate King, History des Desaparition. Fora mais tarde analisado e intensamente comentado pelo professor Ernesto Bozano, através da obra Metapsíquica Humana. Quanto às obras indicadas, nossa preferência recai sobre a de Bozano, e isso pelo fato de neutralizar eficientemente as teorias metapsiquistas de prosopopese, metagnômia, ideoplastia, etc., afirmando que se isolasse tal ocorrência como único caso dos anais do Espiritismo, assim mesmo seria inconciliável com as teorias opostas, pois que a independência da personalidade materializada impossibilitava em totum admitir-se como sendo um desdobramento do médium,
frisando que, ao conversarem entre si, o espírito materializado de Kate King e o médium desperto tinham ambas personalidades próprias, independentes e psicologicamente diferentes, como nos será dado inferir pelas expressões que se seguem. Neste maravilhoso episódio, encontramos reunidas as melhores provas que a ciência tem o direito de exigir para admitir a independência psíquica de uma personalidade mediúnica. Isto é, a circunstância psicologicamente decisiva de duas individualidades distintas, ambas de posse das suas faculdades conscientes, se entretêm afetuosamente trocando emocionadas o último adeus. Como falar seriamente diante de provas semelhantes de prosopopese, metagomia, ideoplastia, etc.? Quem em sã consciência poderia admitir que as metades de uma mesma personalidade tenham o poder de se desdobrar e de transformar-se em duas individualidades completas, independentes, munidas de traços intelectuais característicos e cada uma a seu modo? Quem ousaria sustentar que a personalidade subconsciente do médium, exteriorizando e materializando-se, possa transformar-se como por encanto noutras personalidades que ignora completamente pertencer a essa outra metade da vida dela mesma e que lhe está diante e ainda dentro dessa inconcebível ignorância, também fatalmente partilhada pela outra metade, possam as duas infelizes seções da mesma alma, ambas deploravelmente iludidas, não se sabe bem por que recôndito mistério da prosopopese, ser levadas a se imaginarem na iminência de uma separação definitiva, ao ponto de trocarem frases afetuosas e palavras comoventes de despedida? É caso de se repetir aqui com o professor Hislop, quando, classificando como absurdas tais teorias, dissera: não se pode marcar limites à credulidade de quem é capaz de sustentar seriamente semelhante interpretação dos fatos. Marrear e com William Crookes assistir à última e emocionante sessão em que Kate King se despediu dos seus amigos no mundo dos vivos, obteve rara prova da diferença entre o médium e o espírito, e descreve o interessante episódio em que o espírito pôde materializar-se em toda a plenitude de sua beleza, tal qual como fora em vida, nestes termos: nessa noite, Kate apareceu do gabinete e veio sentar-se nos meus joelhos, proporcionando-me o ensejo de verificar o quanto era mais graciosa e mais pesada que seu médium. Mas, como em certas ocasiões ela se assemelhava a este último, eu lhe observava e ela, encolhendo os ombros, respondeu: sei disso, mas não posso impedi-lo. De qualquer modo, fui bem mais formosa na minha última existência terrena. Logo mais provar-te-ei. Reentrou no gabinete, depois espreitou as furtadelas pela fenda das cortinas, pedindo que me aproximasse. Assim o fiz, e ela me conduziu para o seu interior. Observei que os resposteiros eram muito transparentes, de modo que permitiam a luz do gás iluminar suficientemente o interior. O médium jazia sobre um acolchoado, imerso em sono profundo, e Kate desejava ansiosamente que me assegurasse de sua identidade, insistindo para que a tocasse, a apalpasse, apertasse as mãos e lhe puxasse os cabelos. Em seguida perguntou: estás bem certo de que encontrar-te em presença de meu médium? Respondi-lhe que disso estava absolutamente convicto, e ela assim continuou: agora, observa-me. Observa o meu rosto tal qual fui em vida. Dirigiu o olhar para a forma que momentos antes estivera sentada nos meus joelhos e, extremamente extasiado,
distingui o corpo de uma jovem formosíssima, de grandes olhos azuis ou cinzentos, pele alvíssima, abundante cabeleira dourada. Kate parecia enlevada com minha surpresa e sorriu, dizendo: Porventura não sou mais bonita do que minha Florence? Levantou-se a seguir. Apanhou uma tesoura sobre a mesa, cortou uma madeixa de seus cabelos e outra dos do médium e entregou-mas. Ainda os possuo. Os cabelos de Florence são quase negros e parecem macios como seda. Porém, os de Kate são de um vermelho dourado e áspero ao tacto. E, finalmente, Maria descreve a comovente despedida dos últimos instantes de materialização desse espírito que, como dissera, findava a missão aqui na Terra. A cena do último adeus foi dilacerante, como acontece quando nos separamos de criaturas adoradas no leito de morte. A mesma Kate não podia resolver-se a partir, e sempre voltava para contemplar ainda mais uma vez os caros amigos que deveria abandonar, mas o fazia especialmente por amor a William Crookes, o qual muito se afeiçoara, tanto quanto Kate a ele se havia afeito. O que ela havia dito a respeito de sua partida definitiva realizou-se, porque depois daquele dia Florence, o médium, não mais a viu e nada mais soube a seu respeito. Nota explicativa 14. Maria. There is no this.